Você já percebeu que muitas pessoas começam bem a caminhada com Deus, mas poucas permanecem firmes até o fim? Hoje é quarta-feira, 8 de julho de 2026. Esta é a leitura das Escrituras Sagradas de Deus, meus irmãos. Nós estamos no livro de Hebreus até dia 18 de julho. Hoje é dia 8 e juntos nós vamos refletindo e lendo um capítulo por dia. Assim nós fizemos já há muitos anos e vamos concluindo todo ano de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, a leitura anual da palavra do Senhor. Amém? O entusiasmo inicial no que se refere, principalmente novos convertidos ou pessoas que muitas vezes estão em busca da palavra do Senhor por alguma razão, de foro íntimo, não é mesmo? Ela pode desaparecer. As lutas chegam, as decepções aparecem e o coração corre o risco, né? O nosso coração, a nossa mente corre o risco de endurecer sem que a pessoa perceba, né? As coisas do mundo, meus irmãos, as coisas da vida vão transformando, né? As circunstâncias, pessoas que passam pelo nosso caminho vão transformando muitas vezes, contaminando o caráter cristão daquele que quer permanecer na fé. Então veja que o maior perigo da vida cristã sempre é uma, uma influência externa. Muitas vezes é um coração que deixa de ouvir a voz de Deus. E por isso, o foco principal da mensagem de hoje é exatamente o que diz em Hebreus 3,15, neste verso, que fala: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Você ainda consegue, meu irmão, minha irmãzinha, ouvir a voz do nosso Deus na sua vida, mesmo diante das adversidades, no decorrer das tribulações, no processo, né, desta construção pessoal da sua vida cristã? É algo que nós precisamos parar para refletir depois de demonstrar que Jesus é superior aos profetas e aos anjos. O autor de Hebreus apresenta uma nova comparação. Agora ele mostra que Cristo também é superior a Moisés, né? É um personagem histórico muito importante na antiga aliança, né? Do povo com Deus. Então, Moisés foi um servo fiel na casa do Senhor, porém, Jesus é filho do Senhor da casa, né? Entendem a diferença? Moisés era um servo fiel de Deus na casa do Senhor, mas Cristo é filho e o Senhor da casa, a pedra angular. Então, a mensagem central deste capítulo terceiro, meus irmãos, é um chamado a você, né? No que se refere à perseverança, assim como a geração de Israel saiu do Egito, mas não entrou na terra prometida por causa da incredulidade, os cristãos são advertidos a não permitirem o quê? Que a incredulidade os afaste das promessas do Senhor. Então, este capítulo ele começa exortando, de certa forma, os cristãos, ah, exortando, exortando os cristãos a fixarem, né, não perderem o foco, o farol, nosso farol que é Jesus, o apóstolo, o sumo sacerdote da nossa confissão. Embora Moisés, da antiga aliança, tenha sido fiel como servo, Cristo há uma diferença gigantesca, incomparável, porque ele é digno de glória, muito maior, ele é filho que governa a casa de Deus. E nós observaremos também alguns episódios muito difíceis enfrentados na história pelo povo de Israel, por Israel, e em que, mesmo tendo presenciado milagres extraordinários no deserto, aquela geração endureceu o coração, aquela geração murmurou contra Deus e recusou-se a confiar nas suas promessas.
Como que tem sido o nosso posicionamento hoje diante da palavra do nosso Deus? Ah, então veja que Israel não entra no descanso prometido, como consequência da incredulidade, da postura, da condição humana daquelas pessoas daquela época. E o perigo, meus irmãos, este perigo continua existindo. Não basta você começar a caminhar, né? Essa caminhada da fé é necessário perseverar até o fim. E por isso que ele exorta, né? Exortai-vos, né? Ele exorta e nos aconselha que façamos. Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, do erro. Hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz do nosso Deus, não endureçais o vosso coração. Enquanto Deus continua falando, ainda existe oportunidade, meus irmãos, para arrependimento, renovação e obediência. Amém? Capítulo terceiro, vamos ler juntos aqui, poucos versos, certo? Em que nós observamos, né, a superioridade do nosso Senhor, o Messias, no que se refere a Moisés, e o perigo da incredulidade e da desobediência. Santos irmãos, capítulo terceiro do livro de Hebreus, hoje é 8 de julho, quarta-feira. Amém, meus queridos? Santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quem é ele? O Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa que tem ele que a estabeleceu. Pois toda casa, meus irmãos, é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Concordam comigo? E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas, certo? Cristo, porém, qual a diferença, não é mesmo, meus irmãos? Cristo vem como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia, a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais. Não façamos nós como o povo do Egito, que estava sendo conduzido por Deus, endureceu o seu coração, e isso fez com que as pessoas se afastassem das orientações do Senhor e não obtiveram então o descanso prometido. Porém, como filho em sua casa, o qual a casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Assim diz o Espírito Santo, certo? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração como foi na provocação. Quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Endureceram seus corações naquela época. E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra
os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto, e contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Desobediência, afastar-se de Deus, não é mesmo? Rebeldia, tantas coisas que nós aprendemos, né? Relembramos através dessa leitura a importância disso. E contra quem jurou, né, que não entrariam por isso no seu descanso. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa de quê? Por causa da incredulidade daquele povo, meus irmãos. Como nós falamos aqui, é muito importante nós não nos deixarmos levar pela incredulidade, né? Influência do mal, tantas coisas que vêm para arrebatar os remanescentes fiéis do Senhor. E este capítulo, então, ele começa exortando os cristãos a fixarem os olhos no nosso Senhor, apóstolo, sumo sacerdote da nossa confissão. Vivemos em uma geração cercada por distrações, sim ou não? Distrações de toda ordem ao nosso derredor, buscando arrebatar a nossa alma. É fácil muitas vezes, né? É fácil ouvir muitas vozes e ao mesmo tempo deixar de ouvir a voz de Deus, esse que é o perigo, né? Mas aqui no capítulo 3º de Hebreus, nos lembra, nos ensina que o endurecimento do coração não acontece de um dia para o outro. É um processo, meus irmãos. Nós vamos permitindo, nós vamos abrindo brechas. Então, começa quando nós deixamos de obedecer às pequenas direções do Senhor. Quando nós negligenciamos a oração, a leitura da palavra, a comunhão com Deus. Mas há uma boa notícia para você que está aqui conosco através da ONTV e através das nossas redes sociais. Hoje, a sua graça, a graça de Deus continua disponível. A misericórdia de Deus. Misericórdia vem da empatia de Deus pelos miseráveis que somos nas nossas vulnerabilidades. Se você não percebe que esfriou espiritualmente, este é o momento, principalmente, de acender este fogo do Espírito Santo. Se perdeu o primeiro amor, este é o momento de renovar a sua aliança com Cristo. Não permita que as circunstâncias do mundo, decepções, amarguras, ingratidão, injustiça, traição, quebra de lealdade, venham endurecer o teu coração. Cristo é o maior exemplo. Passou tudo o que passou, dores humanas, e nunca deixou de ser Cristo. Nunca perdeu a sua essência. E você que tem um bom coração, meu irmão, minha irmã, não permita que isso aconteça, permaneça firme, porque Deus honra aqueles que perseveram confiando na sua palavra. Então, se hoje ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. E nós agradecemos, Senhor, nós agradecemos porque o Senhor continua falando ao nosso coração por meio da tua palavra. Meu Deus, perdoa-nos pelas vezes que nós permitimos que a incredulidade, que o medo, a ansiedade, as preocupações deste mundo, tanta coisa, meu Deus, tantas coisas que muitas vezes endurecem os nossos corações, distorcem os pensamentos que podem edificar os nossos dias. Renova em nós, Pai, a alegria da salvação, fortalece a nossa fé para permanecermos firmes, 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 mesmo quando surgirem as dificuldades, e que jamais nós venhamos a nos desviarmos de Ti, Pai, o autor da nossa esperança, o Senhor da casa. Nós somos servos da casa, mas é o Senhor da casa. Livra-nos do engano, Pai, ajuda-nos a permanecermos e perseverarmos na nossa fé até o fim, confiando plenamente na Tua palavra. Que o Espírito Santo, meu irmão, o Espírito Santo de Deus esteja na sua vida, na sua casa, nos seus negócios,
abençoando e protegendo os teus filhos, no teu casamento, nos teus relacionamentos, na tua família. Que Deus derrame sobre você e lhe alcance todas as bênçãos de vitória, de prosperidade familiar, financeira, saúde sobre a sua vida com o seu manto protetor. Oramos assim em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para a sua honra e para a sua glória. Essa é a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Você está na TV Brasil, a sua emissora de TV na internet. Damos continuidade à nossa programação de 24 horas. Graça e paz a todos e até a próxima.